Boa noite a todos. Eu sou Milene Couras, sou jornalista e estou aqui na Chave da Questão para poder trazer mais conteúdo e informação para vocês. E hoje a gente, como é tradicional já, das segundas-feiras, 18 horas, a gente conversa com a nutricionista Ediane Oliveira. Dá só um tempinho aqui para as pessoas entrarem. E hoje a gente vai conversar sobre a importância da alimentação durante a amamentação. Isso foi uma decisão da Ediane, ela está entrando aqui para conversar com a gente e explicar um pouquinho os ciclos que a gente desenhou, fazer uma sequência de lives contando da importância da alimentação durante todo o período da nossa vida, né? Todas as faixas etárias. Olá, tudo Olá, bem, Helene? tudo bom, Ediane? Como Já é que estava você em tá? ligação aqui mais perto. Tá tudo bem, saudade, né? Agora de 15 em 15. Verdade! Estava contando aqui para o pessoal, para quem está assistindo a gente, explicando, né, que a gente definiu uma sequência de lives falando sobre a importância da alimentação em cada etapa da vida, né? Isso, pois é. Eu acho que a nutrição, né, ela começa quando? Ela começa desde o momento que a gente nasce, que a gente está na barriga, né? Até o momento que a gente, né, morre, está próximo ali no fim da vida, né? De Quando acordo nossos com a órgãos. última live, você começa até antes, né? Pois é, eu até falei dessa programação metabólica, né? Os nutrientes, eles começam 3 gerações, né, atrás. Então, eu acho que hoje, né, pelo o ramo que a nutrição vem seguindo, tentando setorizar muito. Você é esportiva, você é materno-infantil, né? Você acaba se dedicando realmente a uma área, porque a nutrição ela cresceu muito. Mas a Sim. formação na faculdade, na formação acadêmica, a gente tem que cuidar do ser humano em qualquer fase da vida. Então, é onde realmente precisa das adaptações. Então, eu resolvi fazer essa sequência de lives, né? Para a gente ir Sim. até a nutrição do idoso. Então, é o que eu pretendo abordar, e depois a gente pode vir com algumas patologias, mas a princípio eu ia falar da nutrição normal mesmo, e é assim o nome que se dá, tá? Nutrição normal. É, Aham. em cada fase. Então, a gente já falou, né, Perfeito. da pré-concepção, agora a gente Sim. fala da amamentação, o próximo vai ser sobre o primeiro ano de vida, né, sobre a introdução alimentar, né, nesse primeiro Sim. ano de vida. Eu acho que todo mundo já te conhece, mas por um acaso, se a gente tiver alguém assistindo a gente pela primeira vez, você pode somente se apresentar rapidamente? Posso sim. Então, eu me formei pela Unirio em 2001. Eu fiquei 3 anos trabalhando na área de produção primeiro. Produção, gente, é quando o alimento é feito realmente em larga escala, onde há todo um planejamento de compras, né, de controle de qualidade, para que esse alimento seja servido de forma segura. Então, eu trabalhei numa comissaria, né, serviço de bordo, lá na Ilha do Governador e no Santos Dumont. Então, minha primeira experiência foi ali. Mas eu nunca deixei a clínica. Eu tentava fazer o meu dia de folga durante a semana, eu ir para o consultório, porque eu sempre fui apaixonada pela parte clínica. Até que em um determinado momento a paixão falou maior, né? O consultório começou a dar certo e eu resolvi pedir demissão do trabalho da comissaria e me dedicar à área clínica. E aí eu tive a oportunidade, sabe, de ter uma empresa de consultoria. Prestei serviço durante 12 anos para a Unimed Rio, era o meu principal cliente, embora eu tenha feito para a Roche e outras empresas. E lá eu acho que foi o período que eu consegui trabalhar mais a parte materna infantil, né, de gestante. A gente tinha um Uhum. programa lá que se chamava Gestação Saudável, onde a gente trabalhava com equipe multidisciplinar, tinha um médico, tinha enfermeira, tinha psicóloga, e eu era nutricionista que fazia esse trabalho de grupo. Eram alguns encontros que a gente tinha para falar sobre a importância da alimentação na gestação e amamentação. Aliada a isso, né, a gente também sou mãe, Aham. eu tenho 2 filhos, né? Eu acho que a experiência também é um fator super importante, a gente tentar conciliar tudo que a gente sabe na teoria com a prática, e é isso que o objetivo hoje, é tentar passar um pouquinho aí de informação a respeito da alimentação, nesse período tão importante. Perfeito. Então vamos começar. Primeiro, assim, queria que você explicasse assim,
qual é a real importância, ou por que que é tão importante assim para a criança a amamentação? Uhum. Mamar, né? O leite Olha, a materno. amamentação, na verdade, né, ela é importante tanto para a criança como para a mãe, né? Uhum, Eu até pretendo, assim, focar mais na alimentação da mãe, tá? Da nutriz, como a gente chama. Mas a amamentação para o bebê, a gente fala que, assim, ai, qual alimento que é bom para isso? Qual alimento bom que é para aquilo? Qual alimento mais perfeito? O alimento perfeito que existe para o ser humano é o leite materno até o sexto mês. Depois do sexto mês, ele não é mais perfeito. A gente precisa introduzir. Mas a forma química, como as proteínas, a gordura, está presente, né, no leite materno, é a perfeição para a digestão e desenvolvimento daquele ser humano. Então, quando eu substituo um leite materno por uma fórmula infantil ou por qualquer outro tipo, né, de leite, pode ser de vaca, qualquer, uhum. eu não estou dando nutricionalmente, sabe? Chega próximo. No caso da fórmula, pode chegar muito similar, mas não é a perfeição que é o leite materno. Tanto é que a gente tem banco de leite, né? Casos de Sim. criança prematura, o que se dá? Não tem fórmula, é o leite materno. Então, eu incentivo mulheres a doarem, se puder, né? O leite Uhum. materno, né? Porque realmente pode salvar uma vida. É o que a gente tem de alimento mais perfeito. E E é qual é a bom para a mãe importância para a também. mãe? É. Para a mãe, a gente sabe que libera determinados hormônios, por exemplo, aquela pega mesmo, ou até o próprio olhar que você tem com o bebê na hora que ele está amamentando, essa troca de olhares, aumenta um pouco mais a produção de ocitocina, que é o hormônio do prazer. E esse hormônio Uhum. ajuda, por exemplo, os órgãos internos, principalmente o útero, a repuxar, sabe? A voltar para o lugar. Então, a forma da anatomia da mulher também vai voltando mais rápido se ela Ah, amamenta. A amamentação também ajuda na prevenção, por exemplo, de câncer de mama. Ajuda ela a voltar ao peso que ela tinha antes da gestação mais rápido, é uma queima uhum. calórica. Então, a gente tem inúmeros benefícios, tanto para a mãe como para o bebê, tá? E Uhum. não existe essa ideia de leite fraco, né? Por mais desnutrida que a mãe esteja, o leite, ele nunca vai variar muito, o Milene, a sua composição. Não importa o estado nutricional da mulher. A Ah, quantidade é? de água, de proteína, de gordura, toda a composição do leite materno vai variar muito pouco pelo estado nutricional. É como se o organismo ele já entrasse num equilíbrio metabólico, porque a função principal dele é produzir o leite. Então, vai tirar Uhum. da mãe. Então, por exemplo, pode ser que ela tire cálcio dos ossos, entendeu? Vai deixar a mãe desnutrida, mas o leite não fica fraco nunca. Entendi. E a questão do volume, da quantidade de leite? O que que realmente Uhum. influencia nisso? Isso. Tem dois motivos principais que influenciam o volume de leite produzido, tá? Um é a parte hormonal, tá? Então, por exemplo, essa descida do leite, né? Porque às vezes as mamas podem estar egurgitadas, mas esse leite não tem a descida, né? Que, ou seja, não vai tá ali saindo, não tem a descida do Uhum. leite mesmo, assim que a gente fala. Quem Não. faz isso é uma sinalização hormonal. Então, eu preciso dessa sinalização hormonal, que geralmente acontece quando? Quando a mãe, por exemplo, quando sai a placenta, a partir do momento que é retirada a placenta da gestação, já começa a sinalizar os hormônios para que esse leite possa descer, tá? Então, primeiro, uma sinalização hormonal. Segundo, há uma É estimulação pela só, própria só para a gente sucção do poder bebê. trocar aqui. É por isso que faz mais diferença quando a mulher tem o parto natural, né? O parto normal. O leite Uhum. sai mais rápido do que a cesárea, é isso? E, na Tem verdade, a quando ver? faz a cesárea, também sai a placenta, né? Nos dois casos saem. É Então, verdade. não Tá. tem tanta relação em relação a isso. Mas, assim, essa pegada do bebê também, a forma como ele abocanha o bico do peito, né? Essa pega correta também influencia bastante, tá? Na produção do leite.
Então, isso vai até ser muito maior do que se ela tomar água ou não. Porque eu sei que isso é uma preocupação. A gente, na verdade, vê a amamentação como uma questão cultural. Então, as pessoas ficam assim, qual alimento que eu preciso comer para produzir mais leite, né? E vem aquela história de comer canjica, né, o munguzá, em Entende? Mas eu algumas ouvi e eu culturas. acreditei perfeitamente. Eu não tenho filho, né? Nunca amamentei, mas eu acreditava que a quantidade de água que a mãe bebe ajudaria a produzir mais leite, mas não, não Pois faz é, diferença. mas a ciência mostrou que não. Ela fica desidratada, mas o leite não deixa de ser produzido. Ela que vai ter Uhum. complicações, mas o leite não vai ser. Em média, a mulher ela produz de 750 a 800, é perto de 1 litro, sabe? A 850 ml de leite por dia. Essa é mais ou menos a quantidade que ela produz de leite. E qual é a quantidade recomendada de água para que ela beba? 4 litros por dia. Então, assim, não é Uhum. também para a gente desaconselhar, não precisa beber água porque você vai produzir da mesma forma. Na verdade, vai produzir, mas e a saúde dela? Como é que fica? Você Uhum. precisa se hidratar para você justamente não ficar desidratada, entendeu? Então, a Entendi. importância é essa. E por que que tem umas mães que têm mais leite e outras menos? Ou não existe isso? É só Reprodução impressão? hormonal. É assim, olha, tem a questão hormonal, né? A questão genética. Não tem muito a ver com o tamanho, por exemplo, do seio, se é grande, se é pequeno. Tem mais a ver com a pegada, com as horas de descanso. Lembra que eu te falei que a questão também é muito hormonal? Sim. Então, por exemplo, se a mulher dorme bem, se ela tem umas horas, né, ininterruptas de sono, ela vai acordar com as mamas mais cheias, entendeu? E isso é uma forma também de encher. Outra coisa que sinaliza para o corpo não produzir tanto leite, sabe o que que é? Quando o leite está cheio, quando as mamas estão cheias demais. Então vamos dizer que ela saia para trabalhar fora, ficou um bom tempo ausente sem amamentar. Essa mama ficando cheia sem, né, você esvaziá-la, ela vai sinalizar hormonalmente que é para você parar de produzir. Então, não Entendi. é, não é interessante. Se ela tiver que, por algum motivo, tá com a mama muito cheia, o certo é ela parar, tentar tirar um pouco, entendeu? Tira de forma manual com o aparelhinho, justamente para ela continuar produzindo. Porque se ela ficar com a Uhum. mama muito cheia, já sinaliza. É uma questão, como eu te falei, muito hormonal e anatômica. Ou seja, é a pegada correta que o bebê precisa fazer, né? Sugar com força, tudo isso, né? E no local correto, porque o certo é deixar um pouco da auréola do lado de fora, né? O bebê, na verdade, na hora que pega, que suga, ele tem que ter uma certa assimetria. A boca do bebê tem que pegar mais a parte de baixo da auréola, sabe, do bico do peito, Uhum. do que da parte de cima. Então não tem que ficar com o bico todo dentro da boca. É mais a parte de Entendi. baixo mesmo. Então é uma coisa que só uma enfermeira, tá? Eu acho legal que esse trabalho aqui dentro das maternidades, geralmente a enfermeira ela já faz esse trabalho de ensinar a pega correta. E uma vez que você tem a pega correta, você evita rachaduras no peito, porque não é comum você sentir dor. Se sentir dor é porque tem alguma coisa errada, né? Tá com É, a não é pega comum porque a errada. gente ouve tanta mãe reclamando, tanta É. mãe sofrendo com isso. Não, pois é, porque tá pode ter uma certa sensibilidade, mas não dor, tá? A dor é porque não tá com a pega correta. E parece que é uma coisa muito simples, Milene, mas não é. E a gente, assim, não tem como explicar muito numa live. É você Uhum. procurar um especialista, né, o próprio enfermeiro ali na maternidade, para te dar essa informação correta, né, da posição que a criança fica. Em alguns casos é importante ficar um pouco mais em pé, não deixar a criança tão deitada, né? Então, cada mãe, cada corpo, né, como tem uma forma, vai encontrar uma forma ali de se encaixar melhor. E aí, tendo muita dificuldade, vale a pena ter assessoria de um profissional, porque hoje em dia até tem especialista, tem Tem, nutricionista que é especialista em amamentação, é né? verdade. Meu estágio, eu cheguei a trabalhar. Eu fiquei 6 meses num hospital do SUS, era maternidade Praça 15, lá no centro da cidade, né? Eram
um hospital que tinha até o selo de amigo da criança, e foi ótimo fazer o trabalho lá. Eu fiquei 6 meses em vários setores, né? E esse setor de amamentação, nossa, é um trabalho lindo, tenho muita saudade. É Muito legal. verdade, imagino, deve ser muito legal mesmo. Você falou que a composição do leite não altera muito, mas os fatores nutricionais maternos influenciam de alguma forma? Então, a composição do leite não muda, mas eu te Uhum, falaria que assim, existem algumas recomendações. Uma, que certo. eu acho que eu já tinha dado spoiler na última live, é que a gente deve continuar com a suplementação de vitaminas e minerais, né? Então, aqueles polivitamínicos, o ômega 3 que você já vinha utilizando no período gestacional, continue utilizando no período da amamentação, porque é um período de grande estresse. A gente também falou de estresse, lembra? Lembra? Se tem um momento da vida que a gente está muito estressante, é o período que você não dorme, acorda toda hora, é fome, é o cansaço físico, né? É a cirurgia, é o hormônio que estava lá em cima, daqui a pouco despenca. É tanta mudança no corpo da mulher, nos hormônios da mulher, não é? Eu acho que deu uma pausinha aqui, Não, Milene. deu não, eu tô te ouvindo Deu perfeitamente, não, o não meu travou ficou meio nada. assim. Tá, que ótimo. É tanta mudança, né? E é por isso que a gente tem até o risco de depressão pós-parto, né? Tanta Sim, coisa séria pode estar acontecendo nesse momento tão delicado que a alimentação ela vai te ajudar a nutrir qualquer célula do seu corpo, né? Então eu preciso ter uma alimentação mais rica em nutrientes possíveis, ricas em antioxidantes. Quando a gente fala de estresse, né, qualquer período que você tenha estresse, que o organismo ele não sabe o que que é um estresse físico, o que que é um estresse mental, tá? hum, É tudo muito parecido os efeitos colaterais no teu organismo. Eu uhum. aumento muito a produção de radicais livres, que são substâncias que causam uma certa instabilidade nas nossas células, e isso leva a danos. Tá? Uhum. Principalmente em caso de envelhecimento. Já viu como da mulher, né? Tá à noite sem dormir e a gente se olha no espelho, nossa, envelheci uns É. 10 anos, tô acabada, a olheira, né, a pele, tudo isso é um sinal realmente, né, daquela produção de radicais livres que está muito elevada. Como que a gente pode combater isso? Com Hum, antioxidante, tá? Quem vai nutrir, vai diminuir o efeito desse excesso de radicais livres causado pelo estresse são os antioxidantes, que vêm da onde? Gente, pode vir de vários lugares, mas vem principalmente de frutas, de vegetais, de alimentos coloridos e de gorduras. Então, assim, eu falei, né, que não muda a composição do leite materno de acordo com o que a mulher coma. Mas tem uma coisa que muda, que é só o perfil lipídico, não a quantidade, mas o perfil de gorduras muda de hum, acordo com a gordura que ela comeu. Então, por exemplo, se ela tem uma alimentação rica em gordura boa, que seria sementes, castanhas, azeite, peixes, né, que seria mais fonte de gordura poliinsaturada e monoinsaturada, esse leite materno também vai ter uma composição maior desse tipo de gordura. E esse tipo de aham, gordura é bom para a cognição, para o desenvolvimento neurológico da criança, né, do bebê. Enquanto que a gordura é entendi. industrializada, que isso realmente me preocupa muito, porque quando a mulher não tem uma rede de apoio, né, ela tem que descansar. E às vezes ela Sim. não tem uma rede de apoio, não tem uma mãe, não tem um amigo, não tem ninguém perto. E aí o que acaba ficando de lado é a comida, porque ela tem que cuidar da criança, ela tem que lavar a roupa, ela tem que arrumar a casa. E às vezes ela come qualquer coisa, né? Então aí pede um delivery, pede uma pizza, pede um hambúrguer. E é um momento que realmente a fome ela está aumentada. Só que esse tipo de gordura, que é a gordura trans, que na verdade a gente não deveria ter nenhuma, não há recomendação para gordura trans, ela fica alta. E aí ela também vai interferir Entendi. nessa qualidade do leite, tá? Não na quantidade, mas a qualidade dessa gordura pode ser interferida pela alimentação dela, tá? E E fora que aí ela fica muito ajuda, calma. ajuda a aumentar o estresse também, esse mal-estar nesse período? Olha, a gordura trans que você está É. perguntando,
A Sim. gordura trans, na verdade, a gente sabe que ela é uma gordura aterogênica, tá? Ela aumenta Hum, muito o risco de doença cardiovascular e aumenta hum, muito o depósito de gordura em si no organismo, né? Porque assim, eu já ia passar direto, mas acho que é importante a gente falar até a respeito dessa avaliação nutricional, né? Como que fica a questão do peso no período da amamentação? Quantos quilos a sim. mulher tem que voltar, né? Em quanto tempo ela tem que voltar para o peso normal dela antes de engravidar? É individual, a gente precisa, né, avaliar cada pessoa, o histórico, como Uhum. que ganhou durante a gestação, mas em média, você deveria ter até 6 meses, tá? Para perder o peso que você, né, voltar o peso pré-gravídico, como a gente fala. Não é momento de fazer dieta super restritiva, né? Então, às vezes, a gente Uhum. vê, mais uma vez, né, a mídia lá, como eu fiz aquela palestra também, já, né, fez uma live sobre a importância da mídia. Fica ali mostrando alguns artistas, 1 mês, 2 meses depois que teve o neném, aquele corpo perfeito, né? Porque isso, Isso. às vezes, é da genética da pessoa, né? Da genética. Não Uhum. é nem que às vezes ela quis fazer. Eu já tive amigas que, nossa, eu fui visitar depois do parto, ela não tinha barriga nenhuma. Mas isso é da constituição dela. E vai ser um ou outro caso. É uma minoria. A maioria vai ter esses depósitos de gordura, mesmo no corpo, na barriga. E isso é normal, gente. Isso é fisiológico. Isso é necessário, né? Até os 6 meses, a gente deveria ter esse depósito de gordura, sim, no organismo, que é ele que vai me ajudar justamente a sustentar o período de amamentação para que a mulher não entre num grau de desnutrição. Então, esse Uhum. acúmulo de gordura corporal deveria, por exemplo, sair do parto, eu poderia ter até uns 4, 6 quilos acima, sabe? Do meu peso pré-gravídico, isso é considerado normal. E quanto que eu poderia perder por mês, tá? A gente fala que não perder mais que meio quilo por semana. Tá? Nem no que a gente fala assim, no primeiro mês eu perdi muita coisa. Não, no primeiro mês você deveria perder no máximo 2 quilos. Fora isso, você está perdendo massa Mas muscular, você está. isso fora o que perde no parto, é isso? Isso, tô Tá. falando fora Porque do que no perde parto no já se parto. perde Então, bastante, vamos né? dizer, posso até dar o meu caso. Eu acho que eu cheguei a 68 por aí, quando eu tive o neném, e aí vim para casa, sei lá, com os 60, e meu peso normal era 56. Então, assim, normal, né? Então, os 4 Aham. quilos que eu tive, né, que quando eu saí, estava 4 quilos acima do meu peso pré-gravídico. Isso é uma média que a gente gosta de trabalhar. E não precisa ter Certo. pressa de voltar ao peso que você tinha antes, tá? Continue a amamentação e continue se alimentando bem e com qualidade. Porque às vezes o que engorda mesmo, Milênio, que é esse fast food, é não ter a rede de apoio para te ajudar a fazer a comida, né? Porque tem que ser Uhum. comida de verdade. Então, às vezes, a gente precisa realmente de alguém junto, alguém para a mulher descansar, alguém para arrumar a casa para ela. É muito desgastante mesmo. Só quem teve É, eu filho sabe imagino. como é. Então, quanto mais as avós, né? Bom quando tem a avó perto, né? Que fique um pouquinho para que você consiga, ou alguém que alimente essa nutriz. Vai lá, leva Da comida. Vai comida. visitar, gente. Não vai só visitar o bebê, leva comida para nutrir comida de verdade para ela Bom congelar, para saber. ela comer durante a semana, né? Porque Agora eu vou senão fazer fica isso. O dia que só eu for vazio visitar no fim. alguma, a vez que eu for, agora quando eu for visitar alguém que teve neném, eu vou levar comida pra mãe. Isso, e leva comida. Quer ver outra coisa que acaba acontecendo? É quando a mãe vai receber as visitas, geralmente ela faz o quê? Um lanchinho, você concorda, né? Aham, Você vai na sim. casa de alguém, não, tem que ter um lanchinho para minha visita. E aí o Sim. lanchinho geralmente é um bolinho, é um doce, é um pão doce. Geralmente é pão, é bolo, é isso, entendeu? Ela Sim. pede ali e tá ali na mesa. Aí às vezes ela nem faz a janta. Não, vou Uhum. comer isso aqui mesmo que Que tá já tá para todo pronto. mundo. Ela já substitui uma refeição que seria importante para ela por um lanche, né? Então, assim, a oferta de vitaminas e minerais é muito importante. A gestante, ela precisa de muito mais, a mulher que está amamentando, né? No caso, a lactante, Uhum. ela precisa de um aporte muito maior de água, como eu falei,
ela precisa de mais proteína, então esse acréscimo de proteína, vamos dizer que a recomendação de proteína é de acordo com o quilo de peso dela. Então, por exemplo, a pessoa tem 50 quilos, ela tem que ingerir 1,5 gramas para cada quilo de peso, então ela vai ter que ingerir 75, tá? Mas se ela está amamentando, de 75 eu vou aumentar mais 16 gramas de proteína, pelo menos nos 6 primeiros meses. Depois eu diminuo um pouquinho, até chegar a 11 gramas por dia. Então a quantidade de proteína precisa ser mais elevada, porque senão ela perde muita massa muscular, né? E ela fica muito cansada, e a imunidade fica comprometida também. É... Quer fazer mais alguma pergunta? Alguém que está Você estava assistindo quer fazer falando. pergunta? O pessoal gostou da dica de presente para mãe aqui. É, Eu queria te perguntar, você falou sobre essa questão da mãe acabar pedindo iFood, essas coisas assim. E a gente tem visto muita divulgação de. Até no iFood também, mas nas redes sociais, muita gente vendendo comida saudável, comida dita saudável pelo menos, né? Natural, vegana, tudo isso assim, voltado mais para a saúde e vendendo ou congelada ou delivery. Como é que a gente pode saber se essa comida é realmente saudável ou não? Ou não tem como saber? eu acho que não tem muito como saber, Milene. Eu acho que é um mercado, é muito melhor do que ficar pedindo só fast food, porque bem ou mal, essas comidinhas congeladas, né, elas acabam tendo algum tipo de vegetal, de legume, tem opção de arroz integral, tem uma proteína de qualidade, mas ainda me preocupa algumas coisas. Primeiro, a composição. Às vezes eles vendem assim, marmita fit. Quando você vai ver, é exageradamente fit, né? Não tem a quantidade de calorias necessárias. Poucas dessas marmitas são à base de arroz com feijão. A maioria não tem. É só Sim, legume e carne. E aí fica desapropriado para uma gestante, para uma mulher que esteja amamentando, porque ela está gastando, em média, mais diariamente 500 calorias. Sim, a gente vai usar a reserva dela, mesmo assim ela ainda tem que ingerir 500 calorias a mais. E essas marmitinhas, elas são muito pouco calóricas. Normalmente, como eu falei, elas não têm arroz e feijão, né? É só legume, uma carne. Às vezes tem dois carboidratos, não é arroz com batata e mais alguma coisa. Ou o máximo de vegetal que tem é um brócolis. Outra coisa que me preocupa é a própria embalagem, que geralmente é o quê? É um plástico, né? Comida foi colocada ali, tá num plástico e foi congelada. Toda vez que eu submeto o plástico a essa variação extrema de temperatura, ou congelamento ou aquecimento, eu libero o bisfenol A, que é uma substância do plástico que vai passar para o alimento e que acaba atrapalhando os meus hormônios, né? O que a gente chama de disruptor endócrino. Então, eu acho que não é para usar todos os dias, tá? Eu acho que é um coringa. Você pode usar sim, mas aquela coisa de comprar para a semana inteira, eu não concordo muito, não. Principalmente no uhum. caso de uma mulher que está amamentando ou está grávida. Tem algumas coisas importantes até a respeito do que a gestante não deve ingerir, porque passa do leite materno para o, né, passa a alimentação, né, passa pelo leite materno essas substâncias. Por exemplo, muitos medicamentos, a gente sabe que tem que tomar cuidado, né? Ah, estou Sim. amamentando, não posso tomar tal medicamento, porque senão o bebê, ó, vai estar sendo afetado também com aquela substância. Por exemplo, quando a gente fala órgãos de detoxificação, né? Quando eu mando para fora tudo que é ruim do meu corpo, né? Por exemplo, a urina, né? O rim é um órgão de detoxificação, o intestino, Sim. quando você vai evacuar, o próprio suor, que é uma glândula também que você está enviando. E eu não posso esquecer que o seio, né? A glândula mamária, ela também é um órgão de detoxificação. Então, se você consumir substâncias não saudáveis, né, ou qualquer outra, álcool, cafeína, isso é também passado, entendeu? Pela glândula mamária e Aham. o bebê vai ingerir. Então, tem que tomar cuidado com essa qualidade, né? Por exemplo, a cafeína. Eu não elimino, não, mas tem que usar no máximo uma xícara de café por dia. E aí eu recebo, às vezes, Ah, sim. muitas mães que falam assim, ai, Jenny, eu consigo não tomar refrigerante. Ah, estou amamentando, não estou tomando refrigerante. Aí vai tomar esse tia.
Só que a Ice Tea é chá preto, e chá preto também tem cafeína. Aí toma litros de chá de Ice Tea achando que é uma ótima troca, e não é. Isso pode afetar o sono do bebê, entendeu? A questão das cólicas, né, que é muito comum. As mães associam muito, o que eu tenho que parar de comer para que meu filho não tenha cólica. Isso também é um tema, assim, que todo É. mundo tem dúvidas, né? E o que que tem que fazer? Então, na ciência mesmo, não tem nada comprovando que determinado alimento tenha relação com a cólica. A gente sabe que a cólica ela pode ser feita pode ter por vários motivos, e não apenas pela alimentação da mãe, né? Pelo leite materno. Não Aham. é só isso. Às vezes a própria pegada, o bebê engoliu ar demais e por isso que ficou com cólica. Às vezes esse choro não é cólica, é difícil até a gente saber o que é cólica, o que não é, né? Então, Uhum. tipo assim, o que é considerado cólica? Poxa, tem que ficar mais de 3 horas chorando, inquieto, Ai, meu que não Deus. seja outra coisa. Você imagina você esperar 3 horas, né? Realmente fica uma situação muito desconfortante, né? Muito Para os pais. sofrimento também, né, para criança. Precisa ser assim, uma coisa contínua, mais de 3 semanas. Então, se a gente for ver realmente pela literatura o que seria uma cólica, quase criança nenhuma teria cólica. É que tudo que chora, as pessoas falam que é cólica, né? Então, precisa, assim, primeiro ter uma orientação, tá, de um profissional para identificar que realmente seja. Não saia cortando coisas, alimentos. Daqui a pouco a mulher não come feijão, não come, não toma nenhum leite. Uma das coisas principais que elas param de consumir é leite, né, e queijo. E daqui a pouco ela entra numa desnutrição de tanta coisa que ela cortou. Pode, agora na prática clínica, a gente realmente percebe que quando diminui o leite ou o queijo, ajuda muito, sabe? Então, mas só não Ajuda o faça quê? isso Nas sem antes cólicas da passar por uma criança? avaliação. As cólicas da criança, isso. O Hum, leite de vaca, né? Se a mulher ingerir a lactose, ou alguns sinais mesmo de queijo, iogurte, melhora. E assim, tem criança que até, por exemplo, tem fezes com sangue. Fica toda hum. intoxicada se a mãe ingere laticínios, mas isso, gente, é uma minoria. Então, assim, só faça isso se realmente o pediatra orientar para fazer, não faça por conta própria, porque aquele cálcio que tem, a proteína que tem é importante, até que se prove o contrário, é importante. Não saia É cortando por verdade. conta própria porque você leu ali ou porque leu ali. Você tem que passar por um diagnóstico. Até porque se você tiver realmente que cortar os laticínios, você vai ter que vir com outro alimento que substitua ali, né, na tua alimentação, para não causar deficiência nutricional na mãe, não no bebê. Ó, o Uhum. bebê está garantido com leite materno, mas na mãe é que é o problema, né? Selênio, o requerimento é muito maior, então orienta a consumir pelo menos 2 castanhas do Pará por dia, porque o selênio, olha, a necessidade aumenta demais no período que se está Uhum. dando de mamar. Entendi. Você falou da questão do arroz e do feijão, que não pode ficar sem comer arroz e feijão. Mas quem não tem o hábito de comer arroz e feijão, mas, por exemplo, come outras coisas, come quinoa, come outros cereais, outros grãos. Tem Uhum. problema ou não? Se Assim, for com não é orientação da cultura nutricional. dela, eu só digo assim que o perfil nutricional do arroz com feijão é muito bom. E arroz e feijão você encontra em qualquer lugar, né, Milene? Faz parte da Uhum. nossa cultura brasileira. Então eu não vejo necessidade de cortar, porque eu acho que em qualquer casa, na maioria das casas, a gente tem arroz com feijão. Agora, não, porque tem Uhum. um perfil muito bom de aminoácidos, de carboidratos, de vitaminas, de minerais. Mas o feijão pode ser substituído por uma lentilha, por um grão de bico, por uma ervilha. O feijão fradinho é a mesma coisa. O arroz pode ser substituído pela quenoa, pode ser substituído por uma batata, pode ser substituído por um macarrão. Tudo Então tá você ótimo. tem as Então eu tô suas tranquila. trocas. É, tem as suas trocas, sim, entendeu? Não, mas assim, a pessoa comer só salada, vegetais e proteína é pouco. É pouco. Aí Uhum. depois ela vai ficar atacando doce. Até porque a mulher que está no período de amamentação, ela tem geralmente muita, muita vontade de comer doce, entendeu? Porque a queima calórica, né, é grande. Primeiro que ela não está dormindo bem, né? E não dormir bem já afeta o apetite.
E segundo, que é realmente essa usina, né, de alimento que ela tem ali nos seios, produção, jorrando leite o tempo inteiro. Há uma coisa que é importante também, Belene, saber, Hum. né, que quando, às vezes, por exemplo, pode acontecer do bebê, mesmo estando no aleitamento materno exclusivo, ele não está ganhando o peso adequado, sabe? Que Uhum. deveria. E às vezes é porque o bebê, ele fica satisfeito muito rápido. Ele começou a mamar e parou, né? E aí ele dormiu. E aí ele Ah. não pegou o que a gente fala que é o leite mais maduro, que é o final. Por exemplo, os primeiros 5 minutos, a composição do leite é uma. Depois de 10 minutos que o bebê está mamando no mesmo peito, é outra. E aí no final é outra. O leite que Hum. mais satisfaz o bebê, né, o mais calórico, que tem mais gordura, é esse último leite. Por isso que a gente fala que o ideal Ah, é dar um sim. até Achei que era o esvaziar. primeiro. Não, é o finalzinho. Dá um até esvaziar para depois dar o outro. Se você der um pouquinho de um e um pouquinho do outro, você está dando essa parte com menos gordura, entendeu? E aí por isso Entendi. o bebê não ganha o peso. Em Ah, alguns que casos, o interessante. que, que às vezes a gente até recomenda? Que a mãe esprema o primeiro leite, sabe? Tipo, olha, eu vou tirar esse leite menos calórico. E quando ela já está no leite intermediário ali, é que ela bota o neném para mamar, para pegar, sabe? O último período, Entendi. que é esse leite mais calórico. Então, Hum. essa ideia também, esse manejo, é importante para que você dê um e depois que você dê o outro. Se o outro estiver Ah, muito que cheio, legal. pode tirar o excesso para tentar dar mais essa parte final, tá? O Ah, colostro, aquele leite logo no iniciozinho que nasce, né? A gente sabe que esse leite é uma aguinha ali, mas é onde tem mais anticorpos. Aquele leite é super importante, é muito importante que depois do parto o bebê comece ser amamentado, né? Logo na primeira hora, que você coloque no peito, tudo isso estimula e também já faz parte, né? Já há protocolos em cima disso nas maternidades para que isso aconteça, para que isso ocorra. Ah, perfeito. Nossa, muito legal. Eu não sabia disso. Muito bom. É uma área muito linda da nutrição. Vou te falar que essa parte de alimentação é uma área muito linda. Mas eu vejo, às vezes, o cuidado muito disso, com o bebê ser amamentado. E às vezes a gente esquece de cuidar da nutriz, da mulher que está amamentando, né? É verdade. Ela precisa ser bem cuidada também, né? Ela precisa ser cuidada também. A gente precisa ser alimentada, enfim, tudo isso é super importante. Com Outra coisa que certeza. eu acabei falando e parei de falar, mas sobre quais são os alimentos que você pode ingerir para ajudar a produzir mais leite, né? Que isso é um Sim. tabu. Isso todo mundo fala, avó, e a gente não tem comprovação científica e é até perigoso, porque tem muita gente que fala, né, da cerveja preta. Você já ouviu Sim, falar que a cerveja já, preta ajuda? E tem gente que já. acredita nisso até hoje. E não é recomendado, gente. Álcool passa também para o leite materno. Então, o bebezinho não há quantidade recomendada de álcool. Tem autor que até defende uma quantidade tolerável, mas dizer que é 100% seguro não existe. Então, a gente, como profissional de saúde, tem que desencorajar, né, o nosso cliente, o nosso paciente, a ingerir qualquer tipo de álcool. Muito Uhum. interessante esse assunto. Eu tenho 3 filhos, só soube disso agora na minha terceira filha, que a pediatra me falou. Né? Que bom, né, Alessandra? Porque a tecnologia, né? Eu acho que as lives, elas ajudam muito Sim, nisso. E é eu também, verdade. olha, eu amo amamentar. E muitas pessoas perguntam até que idade amamentar, né? Sim. Os meus filhos foram amamentados até 1 ano e 8 meses. Eu que decidi parar, porque eu já trabalhava muito, trabalhava fora, chegava cansada. Eu fazia muitas palestras nessa época, viajava, então eu ficava muitas noites, né, acordada, e eu não aguentava mais acordar de madrugada para dar de mamar. Eu deixava Amamentar. ele até na cama comigo já, virava, né, e dava ali a cama compartilhada para a mãe poder descansar um pouquinho. Mas teve um momento que começou a me incomodar, quando os dentes da criança já estão crescendo muito, dói, machuca, porque a força, né, da sucção deles é muito grande.
E aí foi mexendo no meu sistema nervoso, sabe? Me deixava irritada quando isso começou a acontecer. Então eu quis parar. Mas a Aham. recomendação é até 2 anos e meio. Então, se a mulher quiser, ou mais, não tem idade para Sério? parar, sério, até dois Mas, anos e mas meio. serve para alguma coisa para criança? Serve, serve sim, tá? A gente fala que assim, até o primeiro ano, na verdade, Milene, a comidinha ela vai entrar com 6 meses, mas ela vem complementar. A base ainda é o leite materno e a comidinha vem complementar. E depois você ainda tem vários vínculos, ainda tem anticorpos, porque a criança mesmo, assim, o sistema imunológico dela é mais bem formado com 4 anos. Antes disso, Uhum. né, muito dos anticorpos que precisa, lógico, vem das vacinas também, mas a gente precisa, mas vem do leite materno. Eu lembro que meu filho teve, não existia ainda a vacina da, ai, como é que era o nome? Meu filho teve muita diarreia, ficou no hospital, esqueci o nome, depois eu vou lembrar. E não tinha vacina ainda, essa vacina só veio depois. E eu lembro que Aham. meu filho só diarreia, nada parava. E o que segurou ele foi o peito, sabe? Assim, graças a Deus, só não perdeu mais peso porque ele amamentava. Era a única coisa que ele conseguia não vomitar, não botar pra fora. Era o peito. Tipo assim, graças a Hum, Deus que ele ainda mama, né? E quando a mãe não pode amamentar, né? Porque há casos que a mulher realmente não pode sim, amamentar. Por exemplo, caso de HIV. Se a mãe tem HIV, ela não pode amamentar, tá, o seu filho. Tem algumas outras doenças também, né? E aí, quando ela não. Porque às vezes ela precisa tomar um medicamento, né, forte, alguma coisa, e aí, por conta disso, ela não vai poder amamentar. O ideal é usar a fórmula que o pediatra avaliar, né, ou o nutricionista materno-infantil avaliar para o seu filho, para o seu bebê. aham, O ideal não é usar leite de vaca e também evitar o máximo que você puder a introdução antes dos 6 meses. A gente não tem essa recomendação, porque tem mãe que acredita, ai que bom, meu filho com 3 meses já está tomando sopinha. Ah, meu filho já está comendo alguma coisa assim antes de 6 meses. E não é, aumenta muito a chance de riscos, né? De doenças, de alergias alimentares. Não é. Então, na impossibilidade da amamentação, o que você vai dar é a fórmula que o médico está te prescrevendo ali. entendi. Muito interessante, Ediane. Você esclareceu muitas dúvidas, você vê, né? Tem várias pessoas que já tiveram vários filhos até aqui e que não sabiam É, dessas informações que você passou pra gente. Bom que eu tô sabendo já de antemão, então se algum dia eu engravidar, já sei de é. algumas orientações. E eu fico surpresa, porque assim, cada dia a gente vê realmente mais e mais informações em relação à nutrição. Então, Sim, eu acho que é por isso que hoje a gente acaba setorizando tudo. Então, é tanta informação que, nossa, vai ser só materno-infantil, essa aqui vai cuidar só de amamentação, essa aqui só da infância, essa aqui só da adolescência. Porque realmente aumentou muito o número de estudos, né? Em é cima. verdade. E a gente acaba realmente se dedicando a alguma coisa. É Eu não bom que a trabalho gente. mais com amamentação, né? Como eu te falei, foi a experiência que eu tive, né, do meu estágio, mas hoje em dia eu não trabalho. Eu trabalho até com introdução alimentar, mas período de amamentação eu não trabalho, eu não me especializei. E aí eu prefiro encaminhar para alguma amiga minha que tenha mais essa experiência, que trabalhe em maternidade, e, enfim, todas essas coisas. Porque quando a mãe começa a trabalhar, uma coisa também que eu peço para que se faça é para que ela congele, né, o leite materno. Então, ela pode congelar. Se ela tiver que sair, congele. Hoje em dia tem tudo explicado E ali na dura internet. quanto tempo? Até quanto tempo congelado? Que é bom. Então, em média, eu gosto de trabalhar com 15 dias, tá? Ah, Porque às vezes o cônjuge pode faltar luz, alguma coisa, então eu prefiro 15 dias. Eu até trabalho numa creche, né? Que lá a gente pede para a mãe trazer o leite do dia. Então lá a gente uhum, incentiva a amamentação, né? Então a criança entra lá na creche, o que que a gente faz? Olha, a mãe manda no potinho de vidro ou naquele saquinho apropriado, né? O leite do dia. E a gente mantém na uhum, refrigeração, dá aquecidinha só em banho-maria, né, para chegar na temperatura ambiente, a gente tem que chegar à temperatura corporal, e dá para a criança ou na mamadeira
ou no copinho. Mas geralmente, como são Uhum. muitas crianças para uma professora apenas, a gente acaba dando mais na mamadeirazinha mesmo. Com esses Hum. bicos, né, um pouco melhores, enfim. Porque um dos problemas também que a gente tem em relação, às vezes, do bebê, né, querer largar o peito é a mamadeira, porque há uma confusão de bicos. Por isso que a gente não Sei. recomenda a mamadeira antes de 6 meses. O ideal é dar no copinho, para justamente ele não confundir o bico. Senão muitos acabam não Aham. querendo mais mamar, Que é sabe? mais Por fácil, conta disso. né, a Então, não mamadeira. ofereça chupeta, nem mamadeira. Porque senão você aumenta. Criança que não acontece nada, que bom, mas em Aham. outras pode acontecer. É verdade. Muito legal, Ediane. Nosso tempo está acabando aqui. A gente ainda não recebeu mais perguntas aqui. Eu queria que você desse uma mensagem final para quem está assistindo a gente sobre esse assunto, sobre nutrição e amamentação. Ah, eu acho assim, quem puder fazer esses cursos, né? Hoje em dia tem tanto curso que você faz, né? Curso de gestante, e eles abordam muito Hum. esse lance da amamentação. É muito interessante quando você também tem um marido ou parceiro participando disso, né? Porque é um momento que você acha que é muito único, só, né, da mãe com o filho, e que o homem ele pode ajudar de diversas maneiras. Uma das formas é alimentando a mulher, né? Mas os cursos, eles ajudam muito, né? É muita informação, é muito rico, que não dá para a gente falar numa live. Eu sei que eles abordam o assunto amamentação de uma forma assim esplêndida, muito boa. E se puder, né, a mulher se estiver sentindo muito cansada, cabelo caindo demais, procure uma nutricionista para rever aí tua sua suplementação, fazer um plano alimentar que seja coerente com a sua vida. Não, eu sou muito cansada, eu não vou ter tempo de fazer, mas ela pode te ajudar a montar um cardápio que pode não ficar perfeito, mas que pode Uhum. melhorar um pouquinho mais a Com qualidade da tua certeza. alimentação, tá E aos bom? poucos vai ajustando tudo de acordo, né, para o que a pessoa É, precisa. Bem personalizado, individual, que é o que dá mais resultado pra gente, né? Porque cada organismo é um organismo. Já aprendi isso isso aí, ó. aí. Isso aí. Perfeito, Ediane, muito E cuidado com obrigada. o que você lê também, né? Por isso que eu gosto do curso, porque você vai ouvir do profissional, né? Mas Uhum, quando você só lê a gente está vivendo uma era que tem muita informação e às vezes você não vai saber filtrar. E aí você vai sim. acabar fazendo restrições desnecessárias. É Entendeu? importante Ouça sempre saber um quem são os profissional. profissionais que estão falando, aonde que está essa informação É, para ler de fontes isso aí. confiáveis. E que esse profissional